E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma pergunta que nas últimas 2, 3 semanas aí é a que eu mais recebo, né? Quando eu abro caixa de perguntas e até no direct do Instagram lá, que é sobre a taxação de dividendos. A reforma tributária tá vindo aí, né? É necessária ter uma reforma tributária, nós temos que ter uma reforma tributária. E o ponto que mais está pegando aí para os investidores, principalmente os iniciantes na bolsa, né? É a parte de taxação de dividendos. O pessoal está muito preocupado, achando que vai cair, que vai ser ruim para a gente. E então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso daí. E claro, isso daqui são hipóteses, porque a gente não sabe como que vai funcionar isso ainda, mas é a forma como eu enxergo, tá? É a minha opinião sobre a taxação dos dividendos. Então vamos lá. Como que eu enxergo isso daí? Primeiro, que a nossa educação financeira no Brasil, ela é muito ruim, né? Nossa educação financeira desde que a gente é pequeno é muito ruim. E a gente tem a falsa impressão e a falsa educação que nossos pais passam pra gente, as escolas também, e todo o nosso sistema, de que imposto é uma coisa ruim. Imposto não é uma coisa ruim, tá? A corrupção é uma coisa ruim. O que fazem com os impostos é uma coisa ruim. O imposto não. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi muita gente, principalmente empreendedor pequeno, ou gente que pode crescer e pode ganhar mais, tá? Legalizando seu negócio, pagando mais imposto, por medo de pagar imposto. Existem vários casos, né? Vocês devem conhecer muitas pessoas aí que vocês já devem ter ouvido falar: eu não vou vender esse imóvel, ou eu não vou aumentar meu negócio, eu não quero ganhar mais porque eu vou ter que pagar imposto. Então, o brasileiro, ele tem medo do imposto de renda, tem medo do leão, tem medo de pagar imposto, DARFs, né? Porque a gente tem essa cultura achando que imposto é uma coisa ruim, tá? A gente não aprende isso quando a gente é pequeno, não aprende isso na escola, nossos pais mesmos não nos educam sobre isso, né? Então a gente tem que primeiro tirar isso da nossa cabeça, tá? Que imposto é uma coisa ruim. É muito melhor você ganhar muito mais e pagar imposto, porque você vai estar ganhando muito mais, você vai estar lucrando mais e você vai ter uma vida melhor ganhando mais. Provavelmente terá uma vida melhor ganhando mais. E o imposto não pode ser um empecilho para isso. Além disso, a gente é tão mal educado financeiramente que todos nós, independente da quantidade que a gente ganha, qualquer uma pessoa paga imposto, tá? A gente paga imposto. E toda vez que os impostos aumentam, a gente está direta ou indiretamente pagando imposto. Então muita gente não enxerga isso, né? Muita gente não enxerga isso, principalmente as pessoas de classe mais baixa, que têm menos educação, que não partem para uma parte de investimento, de estudar melhor como é que funciona a economia, né? Então a gente fica com essa falsa impressão de que, por exemplo, no imposto de renda existe uma faixa onde você paga imposto de renda e tem uma faixa isenta, que até um determinado salário você não precisa de pagar imposto de renda. E a gente fica com a falsa impressão de que quem ganha abaixo daquilo ali não paga imposto. Mas se a pessoa paga imposto. Então a gente só deve ter medo de imposto quem faz coisa errada. Quem não faz coisa errada não tem que ter medo de pagar imposto, não tem que ter medo do imposto de renda. E eu não tô falando coisa errada, por exemplo, você vender um sofá no LX, você não vai pagar imposto daquilo ali. Não é isso que eu tô falando. Mas se você criar uma empresa, você legalizar ela, fazer as coisas certinhas e pagar os impostos, né, isso não é ruim. Você ganhar mais no seu salário e o imposto vir descontado lá, isso não é ruim. Isso é bom, você está ganhando mais. Então a gente tem que ter essa mentalidade. E a reforma tributária, pelo que eu estou vendo aí, pelo menos, tá? A intenção do governo nosso que está no poder é redistribuir melhor esse imposto. Então terá um aumento para algumas pessoas, diminuição para outras pessoas e provavelmente as empresas terão algum aumento em uma parte de imposto e terão desoneração de imposto em outras partes. Então isso daí vai criar um equilíbrio na nossa economia, um equilíbrio maior na nossa economia, porque hoje quem ganha mais vai continuar pagando muito mais imposto, tá? Mas as empresas terão uma desburocratização nisso daí, né? E isso, muita gente fala, né? A gente ouve muito de político marqueteiro, político, principalmente político mais populista, que pega e fala o seguinte: é bom taxar as empresas, é bom aumentar o imposto de quem ganha mais, que são as empresas, porque vai diminuir o imposto das pessoas que ganham menos. Então, assim, isso é uma coisa que os políticos falam,
para ganhar popularidade e que não é verdade, tá? E mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê que isso não é verdade. Tá, e para nós como investidor de longo prazo, que investimos pensando em renda passiva, né? Vivemos pensando em recebimento de dividendos. Como que vai funcionar isso daí? Primeiro, eu falo para vocês o seguinte: até hoje, na nossa história, pode ser que mais para frente aconteça, tá, de mudar isso, mas até hoje na nossa história, a gente tem uma certeza de uma coisa que sempre aconteceu, que é o mercado se ajusta. Em todas as crises que teve até hoje, o mercado se ajustou no longo prazo. Então nós não temos nenhum motivo para não acreditar nisso e pensar que não vai acontecer isso de novo. Então, tendo essa taxação dos dividendos, ao longo prazo, o mercado provavelmente, muito provavelmente, irá se ajustar. Então, primeiro eu vou dar um exemplo aí de uma empresa qualquer que está na bolsa e a ação dela está valendo R$10. E essa ação paga R$1 de dividendo anual. Então, o dividend yield dela, dos últimos 12 meses, está dando 10%, né? R$1 de R$10, 10%. E as pessoas que estão entrando na bolsa vão estar ganhando isso daí. Se comprou a ação ali a R$10, o preço médio dela é R$10, eles vão estar ganhando R$1 em cima daquilo ali, de dividendo. Com a taxação de dividendos, se o governo taxar 20% dos dividendos, essa empresa vai estar pagando 80 centavos de dividendos. E o preço dela vai estar R$10. Então, ela estaria pagando 8% de dividendo, né, anual. Só que acontece, a gente sabe no mercado que no médio a longo prazo, e até no curto prazo normalmente, o preço de boas empresas, eles seguem o lucro. Então, se o dividendo dela diminui, muito provavelmente o preço dela vai cair, pelo menos no curto prazo. Então, se o dividendo dela foi para 80 centavos, muito provavelmente o mercado vai ajustar esse preço e a ação vai cair de 10 para R$8. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai voltar a ter um yield ali perto de 10%. Normalmente é isso que acontece. Então, para as pessoas que estão entrando na bolsa, isso não vai fazer tanta diferença assim, né? Porque elas vão entrar comprando a R$8 e, como vai estar distribuindo 80 centavos, provavelmente elas vão estar conseguindo aí manter os 10% de dividend yield. Só que isso é para as pessoas que estão entrando, né? E para nós, investidores de longo prazo? Poxa, a gente já está investindo aí, tem gente que está começando, está investindo aí há 1, 2 anos já, até sair essa reforma, né? E começar a aplicar na prática. Então, tá lá, 1, 2 anos e tudo mais. E aí, como é que a gente fica? Porque vai diminuir pra gente, né? Vai diminuir o nosso ganho de dividendo nisso daí. O que acontece? Quando a gente segue a estratégia, comprando aos poucos, fazendo aportes recorrentes, nós não vamos olhar mais o dividend yield. E você vai ver que isso vai ser natural para você. A gente vai começar a olhar o yield on cost, que é o yield em relação ao seu preço médio, né? Porque quando você vai comprando durante 1, 2, 3, 4 anos, você vai formando um preço médio ali, porque você compra ação mais caro uma hora, mais barato uma hora. Mais caro uma hora, mais barato uma hora. Então você vai formando seu preço médio ali. Então provavelmente quem está investindo no longo prazo, já tem 1, 2 anos aí investindo na mesma ação, reinvestindo os dividendos, é muito provável que quando essa ação tiver lá a R$10 e depois passar para R$8 e tiver o dividend yield dessa ação lá a 10%, depois passar para 8%, depois voltar para 10%, o yield on cost dessas pessoas, desses investidores, provavelmente será maior do que isso daí. Estará lá perto de 12, 13, 14%, até mais de repente, né? Porque você foi pegando preços menores, né? Porque ao longo prazo, a tendência é que as empresas lucrem mais e que o valor dessas ações vão subindo junto com ela. Como eu falei para vocês, o preço das ações, de boas ações, normalmente, a longo prazo, seguem o lucro. Então, se o lucro dela vai subindo, o preço dela vai acompanhando e vai subindo também. Então, você foi pegando preços menores do que a ação vai estar custando naquela época que mudar a tributação. Tá, mas de qualquer jeito, se você está investindo a longo prazo, pô, você está investindo há muito tempo, fazendo sua carteira ali, montando sua carteira, comprando mais ativos, aumentando seu patrimônio, e você vai estar lá ganhando 15%, você vai vir a taxação de dividendos, vai cair para 13%, 12%, né? Então, vai cair, muito provavelmente, no curto prazo. Mas, como eu falei, o mercado se ajusta. Então, no longo prazo, muito provavelmente, isso daí vai se ajustar de novo e você vai voltar a ganhar 14%, 15%
normalmente de novo. Além disso, você nesse tempo que as ações vão provavelmente cair no curto prazo, você continuará comprando elas, né? Então você vai continuar refazendo o seu preço médio ali, né? Então você vai estar comprando elas mais barato um pouquinho do que você estaria comprando naquela mesma época ali. Mas de qualquer jeito, por que eu falo que no longo prazo o mercado vai se ajustar? Provavelmente vai se ajustar de novo. Porque quando você aumenta o imposto, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, de qualquer empresa, qual é a tendência das empresas bem administradas, bem gerenciadas? Das grandes e boas empresas. A tendência é que quando você aumenta o custo de uma empresa, se você aumenta o imposto nela, você vai aumentar o custo dela, essa empresa normalmente ela repassa esse custo nos preços dela. Então os clientes delas irão estar pagando mais. Normalmente elas fazem isso. Por quê? Porque elas não vão deixar o lucro delas cair, tá? Normalmente as empresas não deixam os lucros caírem. E como que elas fazem isso? Ou elas diminuem o custo, ou elas aumentam a receita delas. Isso daí é uma coisa normal de mercado. Isso daí acontece desde sempre e para sempre vai acontecer. Então, no pior cenário da reforma tributária, eles vão aumentar só os impostos das empresas, tá? Só aumentar os impostos das empresas, sem desonerar nada de outros impostos delas. E o que vai acontecer? Esses impostos vão aumentar o custo delas e elas, muito provavelmente, irão repassar esse custo a mais nas receitas delas. Então, elas vão cobrar mais do cliente. Elas vão aumentar o valor dos produtos delas. Por isso que eu digo que o imposto, quando você bate só nas empresas, quando você joga os impostos só nas empresas, e como eu falei no começo, o político populista que chega e fala para você, nós temos que cobrar mais imposto das grandes empresas e menos de quem ganha menos. Só que essas empresas fornecem produtos para as pessoas que ganham menos. Então, se você aumenta os impostos de uma empresa de commodities, por exemplo, de alimentos, de alimentação, invariavelmente você vai estar fazendo essa empresa aumentar os preços delas. Porque elas não vão ficar sem lucrar mais, gente. Essas empresas não vão deixar de lucrar só para fazer o bem para os outros. É uma empresa. Empresa serve para dar lucro. A gente tem que ter isso na cabeça. E esse custo a mais vai ser repassado. Então, se você acha que você não paga imposto, você vai pagar mais imposto, você vai pagar mais, você vai ter uma diminuição na sua renda. Com o salário que você tem, o que você comprava antes, você vai comprar mais caro. Então, você indiretamente vai estar pagando mais imposto. E o que eu acho que vai acontecer? Aí é a minha opinião. O que eu acho que vai acontecer na reforma tributária é que as empresas vão ter um imposto maior, porém será desonerado alguns outros impostos das empresas. Por exemplo, a carga tributária na folha de pagamento. Provavelmente, eu acredito que terá uma desoneração nos impostos trabalhistas. E isso vai ser muito bom, porque um dos maiores custos das empresas é a mão de obra. Então, esse custo aí, provavelmente, não será todo repassado porque vai ter um rebalanceamento de tributos. Vai ter um rebalanceamento de impostos dentro da empresa, né? E isso vai ter um rebalanceamento de custos ali. Tá, mas isso daí seria para a empresa, né? Então o lucro dela não cairia tanto assim, né? De começo, a curto prazo. Mas, mesmo assim, nós vamos ser tributados, né? Quem está recebendo dividendo ali vai ser tributado. E o que acontece nisso aí? E nós, como investidores, nós temos que enxergar isso daí. Nós somos investidores minoritários. Nós somos sócios minoritários. Quando a gente entra numa empresa boa, a gente tem que lembrar que existem os sócios majoritários. E esses sócios majoritários, a intenção deles é a mesma que a nossa, que é receber dividendos, receber os lucros das empresas. Do mesmo jeito que você vai ficar insatisfeito quando diminuir o seu lucro, os sócios majoritários, muito provavelmente, eles vão ficar insatisfeitos também de diminuir o lucro que eles ganham. Vocês entendem isso? Que você agora virou sócio de uma empresa e que tem um sócio majoritário e que ele está na mesma situação que você, só que ele ganha muito mais que você. Então, esse sócio majoritário, ele muito provavelmente não vai querer que o lucro dele diminua. Correto? Ele vai fazer alguma coisa dentro da empresa para que o lucro dele no médio, longo prazo e até no curto prazo mesmo aumente, não é? Como? Ou diminuindo o custo ou aumentando a receita da empresa, não é verdade? E boas empresas vão fazer isso. Você pode ter certeza que vão fazer isso. E é nisso daí que está a vantagem da gente investir em boas empresas bem administradas, porque esses sócios vão querer continuar lucrando sempre, né? E nós vamos estar junto com eles, né? Então, eles vão dar um jeito, provavelmente, do lucro deles voltar ao patamar que é e sempre aumentar, e o seu lucro
indiretamente, né, e diretamente, vai estar aumentando junto com o deles. Gente, isso daí não é tão complicado assim, né? Vai passar por uma mudança, vai ter uma mudança, muito provavelmente a curto prazo, vai ter um monte de gente desesperada, um monte de sardinha saindo da bolsa, falando que bolsa não presta, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o que lá. Mas quem está investindo a longo prazo, pensando em renda passiva, tem que ter esse pensamento de sócio. Você não vai abandonar o barco porque aconteceu isso daí a curto prazo. Você tem que pensar que a longo prazo o mercado vai se ajustar e você vai voltar a receber os seus dividendos a curto, médio, a longo prazo. Não é verdade? Então a gente tem que pensar nisso daí. Isso daí eu falei das empresas, né, das ações. E os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários vai ser a mesma coisa. Os fundos imobiliários, eles também têm sócios majoritários, eles também têm um gestor, um administrador. Primeiro que você foi fazendo seu preço médio até lá, né, até acontecer essa reforma. Além disso, quando acontecer isso, para eles continuarem se mantendo atrativos e não perderem para a renda fixa, né, para não ter a debandada de investidor saindo do investimento de fundos imobiliários e indo para a renda fixa, eles provavelmente vão fazer mais emissão de cotas, vão comprar mais imóveis, vão investir mais ainda para aumentar o dividend yield deles e continuarem sendo atrativos para os novos investidores e para os investidores que já estão no mercado. Não é verdade? Então, de novo, o mercado se ajusta. E a última coisa que eu queria falar com vocês aí sobre as empresas, que na minha opinião vai ser benéfico, que pode ser benéfico, se a reforma tributária for do jeito que eu estou imaginando, é o seguinte: quando você desonera a folha trabalhista das empresas e você redistribui esses impostos aí, você torna o empreendedorismo menos burocrático, você desburocratiza isso daí. E isso atrai muito investimento, tanto das pessoas que estão no Brasil, porque vai ter mais gente querendo empreender, quanto de investidores de fora, que vai ser mais atrativo para eles virem investirem dentro do Brasil. Então isso daí pode ser uma coisa muito boa para a gente, pode ser uma coisa muito benéfica para a gente. Por quê? Porque isso daí pode aumentar a nossa geração de renda. E quando a gente aumenta renda com trabalho, isso não gera inflação. A produção com trabalho não gera inflação. O que gera inflação é a renda sem trabalho, sem fazer nada. Quando você gera renda aumentando investimento, aumentando empreendedorismo, aumentando produção, isso é benéfico, sempre. Isso aumenta a produção, isso aumenta a geração de renda, isso aumenta a diversificação de produtos, isso aumenta a concorrência, e isso não aumenta a inflação. E isso é excelente para nós, principalmente para nós, investidores de longo prazo. Tá? Isso provavelmente aumenta o lucro das empresas e, consequentemente, vai aumentar os dividendos que a gente recebe. Então esse vídeo ficou um pouco longo aí, pessoal, mas é um assunto muito interessante, um assunto que deixa muita gente com medo, né? Muita gente com medo, como eu disse. As pessoas no Brasil têm muito medo de imposto, né? A gente não pode ter esse medo todo e a gente tem que ter essas duas noções. Primeiro, que nós somos sócios de empresas e tem sócios majoritários lá que querem o bem das empresas porque beneficia eles e, consequentemente, beneficia a gente também. E segundo, que a gente tem que ter na mente que o mercado se ajusta no longo prazo, principalmente no longo prazo. Pode se ajustar muito mais cedo, a curto a médio prazo. Mas no longo prazo, é muito provável que o mercado se ajuste. E nós somos investidores de longo prazo, né? Então, para a gente, muito provavelmente, no longo prazo, nada vai mudar. E provavelmente vai melhorar para a gente. Então, era isso que eu queria falar aí com vocês sobre taxação de dividendos. Eu espero que eu tenha ajudado a quem está com medo aí, pelo menos refletir um pouco, né? Perder um pouco desse medo e pensar um pouquinho aí o que pode acontecer. Pode acontecer vários cenários, mas essa foi a minha opinião do que eu acho que vai acontecer para vocês, tá? Se eu conseguir acalmar um pouquinho o pessoal aí, para mim já valeu a pena fazer esse vídeo, tá bom? Então eu peço para vocês aí que curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário, deixe nos comentários aqui para compartilhar com o pessoal. Pode mandar mensagem no meu direct lá no meu Instagram que eu respondo todo mundo também, tá bom? Então nesse vídeo eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!